Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, iniciando o livro dos Juízes. Isso mesmo, ainda estamos no primeiro capítulo. E que bom ter a sua companhia. E a sua companhia demonstra um interesse que você tem pela palavra de Deus, por fazer a leitura orante da palavra, tentar entender um pouquinho mais, não cientificamente, porque não temos tempo para isso, mas de uma maneira espiritual, ordenada, a partir daquela que é a interpretação que a igreja nos permite viver da Escritura, né? A leitura literal, mas também aquilo que a dimensão espiritual nos traz, não é? Aquela realidade que a igreja nos ensina a olhar para a Sagrada Escritura. Né? Analógica, ver a analogia daquilo que apresenta o Cristo no Antigo Testamento, a igreja, o povo de Deus, né? Os combates espirituais, tudo aquilo que nós vivemos no nosso tempo. A realidade moral, os textos vão nos conduzindo a posicionamentos radicais contra o pecado e aquilo que é da vida velha, concessões que poderiam ser feitas, mas também a realidade anagógica da interpretação da Escritura, que é a Escritura interpretada quando ela nos aponta as realidades eternas, aquilo que é eterno, a eternidade feliz no céu, principalmente, né? É o que nós mais queremos. Mas para que a gente compreenda ainda mais a Escritura e sejamos iluminados no nosso estudo, vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza e nos instrua no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos prosseguir aqui no capítulo 1, isso mesmo, anota aí, Juízes, capítulo 1, pega o seu caderno de anotação, versículos do 22 até o 36. Juízes, capítulo 1, versículos de 22 ao 36. Vamos ler o texto bíblico e depois juntos meditá-lo. Por sua vez, os da casa de José subiram a Betel, e o Senhor estava com eles. Eles mandaram explorar Betel, cidade antes chamada Luza. Os espiões avistaram um homem saindo da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e nós pouparemos. Ele lhes mostrou a entrada. Eles passaram a cidade ao fio da espada, mas o homem e a sua família deixaram ir livres. Este homem foi à terra dos heteus, onde construiu uma cidade a que chamou Luza, como é chamada até hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San, de Tanak, de Dó, de Geblan, de Meguido e das aldeias pertencentes a essas cidades, de modo que os cananeus continuaram morando nessas regiões. Quando Israel se tornou mais forte, submeteu-os aos trabalhos impostos, mas não conseguiu expulsá-los. Efraim tampouco tirou a posse dos cananeus que moravam em Gazé, e estes ficaram morando em Gazé no meio dos israelitas. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naalol. Por isso, os cananeus ficaram no meio deles, mas foram obrigados a trabalhar aos trabalhos impostos. Assé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidônia, de Aalab, de Aquizibe, de Elba, de Afec e de Roob. Assim, os asseritas ficaram morando no meio dos cananeus nativos do país, porque não os expulsaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Sanate. Ficou morando no meio dos cananeus nativos do país. Mas os habitantes de Bet-Sames e de Bet-Anate lhes prestavam trabalho forçado. Quanto aos danitas, os amorreus, os encurralaram na montanha, não lhes permitindo descer para o vale. Os amorreus continuaram morando em Ar-Ares, Ailon e Selebim. Mas quando os descendentes de José se tornaram mais fortes, obrigaram-nos a trabalhos impostos. O território dos amorreus se estendia desde a subida dos escorpiões até Petra e daí em diante. Nós estamos no livro dos Juízes
E a gente percebe essa continuação, essa continuidade. Por isso que nós viemos de Josué para Juízes, para que a gente entenda este caminho do povo de Deus. E nós vemos aqui algo que é importante ser considerado no nosso estudo bíblico. Deus deu a eles a terra, mas a promessa não se cumpriu pela desobediência deles, não pela fidelidade de Deus. Deus foi fiel, deu a eles a terra e indicou algo. Eles tinham que expulsar os cananeus dessa terra, porque a presença dos cananeus ali traria coisas passadas para a vida deles. Eles correriam risco na fragilidade humana. Você é fraco? Eu também sou. Nós somos fracos e não podemos estar expostos a certas realidades, a realidades de vícios, a situações de pecado, porque nem sempre a gente vai ter a resistência que nós precisamos. E aqui Deus está fazendo exatamente com eles um processo de purificação, que começou lá na saída do Egito e aí continua agora na terra. Porém, essas tribos não foram fiéis, não fizeram o que Deus havia dito. E nós vamos ver as consequências depois. Não é? Nós vamos perceber, por isso que existem os salvadores, os juízes que vêm exatamente como resposta de um clamor, porque eles começam a sofrer perdas, opressões, porque estão desprotegidos, escolheram a idolatria, escolheram o pecado e aí acabam baixando guarda e são dominados por esses povos. Então, o povo começa a conviver com o inimigo por falta de fidelidade radical. E aí não experimenta a bênção. João Crisóstomo, Boca de Ouro, vai dizer assim: se a gente cria uma serpente no coração, uma hora ela vai ficar grande e ela vai nos engolir. Então a gente não pode criar serpentes, não é? É o que eles fizeram, infelizmente. Começaram a criar serpentes, começaram a conviver com a idolatria. E a partir dessa convivência com essas pessoas que escolheram a idolatria, o povo de Deus vai sucumbir. Então, o que eles fazem? Conquistam a terra pela metade. Conquistar a terra pela metade não é obediência total. Deus tinha mandado eles conquistar a terra toda, não deixar nenhum habitante daqueles povos cananeus no meio deles. E eles vão desobedecer. Então, aquele inimigo que é poupado, ele se torna, né, a semente dos futuros problemas do povo de Israel. A gente vai olhando assim, e aí trazendo para a realidade espiritual mesmo, para a nossa vida, porque precisamos trazer, nós estamos fazendo a leitura orante da palavra, a gente precisa perceber isso, né? O pecado por conivência nos trará uma colheita amarga. Eu dei uma escorregada, é uma coisa. Agora, por conivência, planejado, isso traz para nós um prejuízo tremendo. E aqui eles viveram exatamente isso. Ao invés de obedecerem a Deus, eles obedeceram pela metade. Obediência pela metade não é obediência. A obediência tem que ser total. Nós não podemos, Deus não negocia assim com a gente. Nós precisamos ser totalmente obedientes, porque a gente vai dando espaço. A nossa natureza humana, ela é assim, e se a gente não está vigilante, atento, a gente acaba cedendo realmente o espaço e o inimigo vai se instalando, e quando a gente vê, a gente até dominava, você percebe aqui? Eles dominavam, eles prestavam trabalhos para eles, faziam aquilo que eles mandavam, mas eles vão crescer e aí vão ser dominadores. Por quê? É a realidade própria da condição humana, da fragilidade humana e também do aumento populacional, aqui no caso específico deles. Mas a gente olhando para a dimensão espiritual, o aumento, o espaço, a força que as paixões vão tomando em nós. Por quê? O diabo ele não pode entrar no nosso coração, por exemplo, ler os nossos pensamentos, mas ele vai observando os nossos movimentos. Ele vai nos estudando. Deixa eu te dar uma péssima notícia, ou talvez uma ótima notícia, porque isso vai fazer você abrir o olho. O diabo tem observado você, desde quando você nasceu. Então, ele sabe quais são as suas fragilidades, ele sabe quais são as brechas que muitas vezes você não fecha, e aí ele vai jogando com isso. Será que ele leu o meu pensamento? Não leu, não. Ele não pode ler. Ele não tem essa permissão.
mas ele viu o seu olhar, ele viu o seu comentário, as suas palavras, as suas atitudes, aquilo que você, no seu dia a dia, e ele vai jogando as paixões, vai apresentando o mundo, vai apresentando aquilo que vai vir de encontro com a fragilidade própria. Por isso, presta atenção, olha que pensamento sábio de São João Crisóstomo. Quem cria uma serpente no coração vai se surpreender, porque ela ficará grande e engolirá a pessoa. É assim, eu e você temos que nos proteger, nos guardar, porque nós somos fracos. Vamos lembrar do que Jesus falou em Marcos capítulo 14, versículo 38. Orai e vigiai para não cair em tentação. O vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Vai ser assim até o nosso último suspiro. Vou colocar esse versículo, talvez eu já tenha até colocado em outros estudos, mas não tem problema, mas vamos anotar aqui: orai e vigiai para não cairdes em tentação. O vosso espírito é forte, mas a vossa carne é fraca. A oração e a vigilância constantes me permitirão vencer as minhas fraquezas, assumindo a força de Deus. Não podemos dar espaço na nossa vida para a tentação. Devemos cortá-la radicalmente pela raiz. É quase uma redundância, porque radical está falando de raiz, né? Mas assim, radicalmente a gente precisa cortar pela raiz, não cultivar serpente no nosso coração, porque ela vai crescer e ela vai nos engolir, vai nos ensinar o sábio João Crisóstomo. Então, que eu e você abramos o nosso entendimento, mas também o nosso coração e nos posicionemos diante daquilo que Deus fala conosco hoje. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado porque o Senhor desvenda, o Senhor tira a venda dos nossos olhos e nos alerta para que nós não nos deixemos enganar pelo maligno, para que nós não entreguemos territórios às paixões, às realidades do mundanismo, daquilo que são as tentações colocadas pelo inimigo na nossa vida, que eu e os meus irmãos, orientados pelo Seu Espírito Santo, vivendo a vida nova no Espírito, escolhamos viver essa radicalidade que o Senhor nos chama a viver, cortando pela raiz as possibilidades, fechando todas as brechas e vivendo, Senhor Deus, cada vez mais a obediência total ao Senhor. Amém. Obediência total, não parcial. A obediência parcial nos coloca vulneráveis ao inimigo. Então, sejamos muito firmes e muito decididos. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.